Fala aí, meu povo, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar nosso estudo das reações de oxirredução. Até então, a gente estudou o que era o chamado NOx, o número de oxidação. E por que ele vai ser muito importante para a gente? Porque é graças à determinação do NOx que a gente vai conseguir analisar reações desse tipo. Tá? Então, essa ferramenta aí que a gente aprendeu vai ser muito útil. Também com relação a essa mudança de NOx, que responde àquela pergunta que eu fiz sobre a questão da diferença do ferro do nosso sangue, por exemplo, para uma barra de ferro. A gente pensar, é o mesmo elemento químico, mas que tem o seu NOx diferente. Né? Então, no caso de uma barra de ferro, tem um ferro metálico, o NOx é zero. Já no nosso sangue, nós temos aí o ferro de NOx mais 2. E com isso a gente tem comportamentos muito diferentes aí, mesmo sendo do mesmo elemento químico, ok? Mesma coisa, por isso que muda a cor de uma corrente de ferro e uma corrente de ferro que está enferrujada, ok? Porque justamente mudou o NOx e isso pode interferir na cor também do nosso composto, ok? Bom, vamos lá então. Agora aprender um pouquinho mais sobre esses dois termos, né? Oxidação e redução, muito importantes aí no nosso estudo de química. Esses dois processos são processos que ocorrem simultaneamente, ou seja, não tem como acontecer um sem acontecer outro. Por isso que a gente usa o termo reação de oxirredução, ou óxido-redução, ou reação redox. Tá? São os vários termos possíveis para falar desses dois processos. Muitas vezes o nosso foco não é no processo global, no sentido de olhar toda a oxidação e toda a redução. Às vezes a gente está preocupado só, por exemplo, com quem está oxidando, mas é importante a gente saiba que não tem como acontecer uma coisa sem acontecer outra. E como acontecem esses dois processos? Através da transferência de elétrons entre átomos. Então, eu vou ter uma espécie que vai ganhar e uma espécie que vai perder átomos aí numa reação química. Por isso que eu vou ter o processo da oxidação e da redução. Não é aqui no estabelecimento de uma ligação, que a gente estudou lá de ligação iônica, né? Que eu tenho um átomo que vai doar para o outro. Na verdade, aqui não necessariamente. Aqui eu vou ter uma espécie química que vai fornecer elétrons para outra espécie química, ok? E aí cada uma com as suas ligações separadamente. Bom, como que a gente vai analisar aqui? Como que faz para saber quem está oxidando e quem está reduzindo? Você vai guardar aqui da seguinte maneira. Quem oxida perde elétrons e aumenta o seu NOx. Então, quando eu falo que um certo átomo oxidou, um certo elemento oxidou, é porque ele perdeu elétrons e ele vai ter o seu NOx aumentado. Cada unidade de NOx que aumenta é um elétron envolvido. Então, se ele aumentou seu NOx em 3 unidades, ele perdeu 3 elétrons, ok? Bom, e a gente guarda isso pelo OPA. Então, quem oxida perde elétrons e aumenta o NOx. OPA. Por outro lado, se eu não estou oxidando, eu estou reduzindo. Então, quem reduz vai ganhar elétrons, porque quem não perde ganha, e se eu não aumento o NOx, eu diminuo. Então, você não precisa guardar esse lado aqui desse esquema. Guarda somente esse primeiro, o OPA, porque se não está oxidando, está reduzindo. Se não está perdendo, está ganhando. Se não está aumentando, está diminuindo o NOx. E assim você consegue analisar as reações conforme a gente vai fazer aqui agora. Vamos lá então. Olha só, por exemplo, aqui eu quero falar da corrosão do ferro. Imagina que eu estou falando aí da formação da ferrugem. Então aqui eu tenho uma substância simples, ferro metálico. Como a gente já viu, o NOx de substância simples é zero. Nesse outro composto aqui, que é o óxido de ferro 3, o que a gente tem? Nós temos uma substância composta, então quando eu somar o NOx de todo mundo, tem que dar zero. O oxigênio, a gente viu que tem NOx menos 2. Então são 3 oxigênios, ele vai contribuir com 6 negativos na estrutura toda. Como eu tenho 2 ferros e a somatória tem que dar zero, cada ferro tem que contribuir com 3 positivos, porque aí vai ficar 6 positivos do ferro, né? 3 vezes 2, 6 positivos, e 6 negativos do oxigênio, 2 vezes 3, ok? E aí a gente consegue fechar. Bom, olhando o NOx do ferro antes e depois, o que a gente percebe?
que o NOx aumentou. Se o NOx aumentou, a gente fala que o ferro oxidou, ou que ele sofreu oxidação, ok? Então, é isso que acontece, por exemplo, no processo da formação da ferrugem. O ferro vai acabar sofrendo essa corrosão, ele vai acabar se oxidando, ok? O termo enferrujar a gente usa, obviamente, só para o ferro. Com outros metais, a gente pode usar o termo oxidar. Então, a gente fala aí que cobre oxidou e assim por diante. Tá? E aí isso faz mudar as características. Lembrando que o que contribui para essa ferrugem também a gente tem aí que o que faz enferrujar, nesse caso aí do ferro, é o contato com o ar e também a umidade acaba contribuindo para esse processo. Bom, essa parte de ferrugem tem bem mais coisa para a gente conversar e aí num outro momento a gente detalha isso melhor, ok? Vamos seguir aqui falando agora do processo, a gente viu uma oxidação, vamos ver agora esse outro exemplo aqui. Bom, por exemplo, eu quero aqui obter o alumínio a partir da bauxita, que é o minério de alumínio. Tá? Então, tem aqui o óxido de alumínio. Bom, o oxigênio tem NOx-2, o alumínio, nesse caso, para somar, para a somatória dar zero, o alumínio tem que ser mais 3. Então, aqui a gente tem o NOx dele, cada alumínio mais 3. Aqui, o alumínio agora é uma substância simples, alumínio metálico, NOx 0. Ok? Então, o que aconteceu com o NOx do alumínio de antes para depois? Aqui a gente viu que o NOx diminuiu, então a gente fala que o alumínio reduziu ou sofreu redução. Lembrando que esses dois exemplos que eu trouxe para vocês, eles são um trecho de uma reação química. Tá? Perceba que a reação nem está balanceada, né? Porque aqui aparece do nada um oxigênio e aqui o oxigênio desaparece, mas é só para a gente analisar o comportamento de duas espécies. Obviamente, não tem como acontecer uma oxidação sem uma redução. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia colocar esses dois processos para ocorrerem simultaneamente. Aí daria certo, ok? E aí, se a gente fosse pensar no tanto de elétrons que acaba se movimentando. Aqui, nesse caso, o ferro ele vai mudar em 3 unidades o NOx dele. Então, ele perde 3 elétrons. Só que são 2 ferros aqui. Então, na verdade, nesse processo eu tenho a movimentação aí de 6 elétrons, pelo menos, E aí, mesma coisa aqui nesse outro lado. Vão ser 6 elétrons que o alumínio vai acabar ganhando para poder reduzir o seu NOx. Bom, vamos seguir aqui com outros casos. Temos 2 termos muito importantes aqui, que são os termos agente oxidante e agente redutor. O que é o agente oxidante? É a espécie química, ou seja, o composto, que sofre redução. Por quê? Se ele sofre redução, se eu tenho um elemento nele que sofre redução, ele vai fazer o outro oxidar. Por isso que ele é um agente oxidante. E o agente redutor vai ser a espécie que oxida. Por quê? Se essa espécie está oxidando, se ela tem o elemento que sofre oxidação, a outra substância vai reduzir. Por isso que ele é um agente redutor. Cuidado porque a gente pode confundir aqui, tá? Então, agente oxidante é a estrutura onde está o elemento que vai sofrer redução. E agente redutor é onde está o elemento que sofre oxidação, tá? E aí uma dica para vocês. Tanto o agente oxidante quanto o agente redutor, né? Os agentes estão sempre no reagente, ok? Então, eles vão estar sempre antes da seta. Agentes sempre nos reagentes. Por exemplo, vamos pegar aqui essa equação química aqui. Então, temos gás hidrogênio com gás oxigênio formando água. Vamos ver o NOx de todo mundo. Então, a primeira coisa que a gente faz, determina o NOx de todo mundo. Hidrogênio aqui é uma substância simples, então NOx 0. Aqui também o oxigênio, substância simples, NOx 0. Agora aqui na água, o NOx do hidrogênio é mais 1, NOx do oxigênio menos 2. O que a gente observa aqui? Vamos olhar o hidrogênio. Primeiro, o hidrogênio teve o seu NOx aumentado. Ele aumentou o NOx, então ele oxidou. Por outro lado, o oxigênio diminuiu o seu NOx, então ele reduziu. Bom, quem oxida e quem reduz é o elemento. Então, a gente fala que o elemento hidrogênio oxidou e o elemento oxigênio reduziu. Agora, se eu quero saber quem é o agente oxidante e o agente redutor.
Bom, o agente oxidante é onde está o elemento que reduz. Então, o agente oxidante vai ser o O2. Já o agente redutor vai ser o H2. Porque vai ser justamente onde estão as espécies que oxidou e reduziu, nesse caso aqui, respectivamente, né? H2 e O2. Tá certo? Então, muito cuidado aqui, porque o exercício pode perguntar quem oxida, quem sofre redução, quem que é o agente redutor e assim por diante. Bom, vamos ver mais alguns exemplos aqui. Temos aqui essa outra equação química aqui. Então, temos o sulfato de cobre 2 mais ferro metálico, dando sulfato de ferro 2 mais cobre metálico. Determinando aqui o NOx. Então, primeiro, né, temos aqui uma estrutura que é um pouco mais chatinha de determinar. Por quê? Você precisaria lembrar de onde que veio esse SO4, que veio lá do ácido sulfúrico. E aí o oxigênio tem NOx menos 2, e lá no ácido sulfúrico o NOx do S é mais 6, ok? Do enxofre. E aí, para poder zerar a somatória aqui do NOx de todo mundo, o cobre tem que ser mais 2. Uma outra dica que eu dou para você é que se ele der o nome do composto, por exemplo, que tem o metal, vai aqui nesse caso, o CuSO4 é chamado de sulfato de cobre 2. Então, quer dizer que a carga do cobre é 2+, ou seja, o NOx é mais 2. Aqui o ferro, substância simples, NOx 0. Pensando nessa lógica do nome, esse aqui é o sulfato de ferro 2. Então, o NOx aqui vai ser do ferro mais 2 também. Tá? E aí os outros continuam aqui nesse valor. E o cobre aqui, substância simples, 0. O que a gente observa? O cobre, aliás, o ferro foi de 0 para mais 2. Ele oxidou. Já o cobre foi de mais 2 para 0. Então, ele reduziu. Eu não preciso mexer no NOx de todo mundo, tá? Perceba que o S permanece inalterado, o oxigênio também. Mas, se teve alguém que oxidou, você tem que achar alguém que reduziu. Bom, pensando aqui agora, quem que sofreu oxidação? O elemento químico ferro. Quem sofreu redução? O elemento químico cobre. Agora, o agente redutor vai ser quem oxidou, no caso o Fe. Lembra que agentes estão nos reagentes, então vai ser ou o CuSO4 ou o Fe. Nesse caso é o Fe. E o agente oxidante vai ser o CuSO4, ok? Então aqui em cima eu tenho os elementos, ferro e cobre, e aqui eu tenho os compostos, ferro metálico, sulfato de cobre 2, ok? Outro exemplo, vamos lá. Aqui eu tenho uma reação aí de neutralização, ácido-base. Então vamos começar aqui com ácido clorídrico, HCl. O NOx do H é mais 1, do cloro menos 1. Aqui no hidróxido de sódio, o sódio é da família 1A, o NOx é mais 1, o oxigênio é menos 2, o hidrogênio mais 1. Agora nos produtos, sódio da família 1A mais 1, o cloro menos 1, então para poder zerar aqui. Hidrogênio mais 1, oxigênio menos 2. Perceba que ao colocar o NOx de todo mundo, eu percebo que ninguém teve o seu NOx alterado. Mas essa reação ainda assim ocorre. Só que essa reação não é uma reação redox. Tá? Então não significa que toda reação precisa ser redox. Temos reações que acontecem naturalmente, mas que não envolvem transferência de elétrons. É o caso dessa daqui de baixo. Então, a de cima eu tenho movimentação de elétrons de uma espécie química para outra, mas na de baixo eu não tenho isso, ok? Isso daí é só mais um fator para a gente analisar dentro das reações químicas. Beleza? Bom, a gente fecha aqui mais um vídeo dentro das reações de oxirredução. Temos ainda um último vídeo falando especificamente do balanceamento de reações redox. Continuamos daqui a pouco com essa última parte. Até logo, tchau, tchau.